Continua a expectativa em torno dos novos vazamentos do Intercept sobre aquele escândalo envolvendo o ministro Sérgio Moro. Dizem que agora os próximos vazamentos vão tratar do relacionamento e das mensagens trocadas pelo então juiz lá em Curitiba, da Lava Jato, com o tribunal, os três desembargadores do Tribunal Federal de Recursos de Porto Alegre, que não só confirmou a sentença do Lula, como também aumentou aquela sentença. Sabe-se que o Moro tinha condenado o Lula a 8 anos e aquele Tribunal de Porto Alegre aumentou aquilo para 11 anos e poucos meses. E agora dizem que esses novos vazamentos vão também envolver o pessoal da Globo, os jornalistas da Globo, a troca de mensagens para obter aqueles vazamentos que eram dados, que eram depois ventilados, ou seja, transmitidos como notícias no Jornal Nacional e demais noticiários da Rede Globo e de jornais, rádio. Enquanto isso, o jornalista Glenn Greenwald, que é o responsável por esses vazamentos, está sob intenso bombardeio nas redes sociais por parte das chamadas milícias bolsonaristas. E num desses bombardeios de fake news, que o próprio Greenwald não acredita nesse conceito de fake news, e nós vamos abordar uma entrevista que ele deu por Rafinha Bastos há poucos dias. Ele rebate, inclusive, essa notícia de que ele teria pago a um hacker russo a quantia de, parece que, $380 mil, para que eles invadissem os celulares do Moro, Dallagnol e companhia. E o jornalista, que é muito irônico, não é? Ele levou até na brincadeira aquele que seria uma fatura em inglês do pagamento do tal hacker russo. Ele diz o seguinte: se a rede de bolsonaristas @MBLLivre e @TerçaLivre for fabricar documentos falsificados em inglês para tentar espalhar falsas acusações contra mim, pelo menos tenha a cortesia de não ser tão preguiçoso a ponto de errar as palavras básicas. Lá nessa fatura, o verbo transferir em inglês está escrito apenas com um R, quando na verdade seriam com 2 R's. E o tal do fake news, lá do fabricante de fake news, escreveu rublos, que é em português, em vez de rubles, que é a grafia em inglês. Quer dizer, ele já matou a charada por aí. E nem por isso o Greenwald acredita nessa história de fake news. Ele acha que as fake news foram criadas para justamente desacreditar o noticiário da internet. Esse noticiário todo de blogs, blogs sujos, blogs independentes, blogs patrocinados pelos próprios jornais e grande mídia. Ele acha que aquilo é uma tentativa da grande mídia querer se impor, dizendo que ela é séria, ela é que realmente produz digamos assim, as true news, ou seja, as verdadeiras notícias, e as fake news, ou as notícias falsas, são produto pura e simplesmente das redes sociais, das fofocas aí da internet. Vamos a essa entrevista aqui com o Rafinha Bastos, que foi muito interessante
E eu peguei alguns trechos para trazer aqui para a nossa análise. Os líderes se aproveitam dessa expressão fake news para inventar mentiras. A imprensa também muitas vezes se equivoca. Como é que a gente convive nessa realidade? Primeiramente, eu tenho um pouco problema com essa nova frase fake news, porque isso, para mim, significa que isso é alguma coisa nova. E eu comecei com jornalismo em 2005. O motivo principal que a imprensa norte-americana mentiu totalmente sobre a guerra do Iraque e também o governo do americano falando. Ele se refere aqui ao início de sua atividade como jornalista, porque ele antes atuava como advogado, né? Advogado de grupos sociais dos mais diversos matizes políticos. Inclusive, ele até acusado, ele até assume também que foi justamente um advogado de um supremacista lá nos Estados Unidos, justamente para provar que ele atende a todos aqueles que consideram injustiçados, sejam de direita ou de esquerda. Mas ele diz que na época em que começou no jornalismo, foi impulsionado por essa mentira, grande mentira da mídia, e juntamente com os governos, não só dos Estados Unidos, como de toda a Europa, para invadir o Iraque, dizendo que o Iraque tinha aquelas armas ofensivas, não é? De destruição massiva, e que depois ficou comprovado que não tinha nada daquilo. O Saddam Hussein, que era o presidente da época e já estava no fim, inclusive, de seu poder político, não teria a menor condição de ter aquele arsenal. O tempo todo que o Saddam Hussein tem armas nucleares, tudo que eles não tinham. Foi uma mentira totalmente. Então, isso foi fake news ou não foi fake news? Para mim, foi fake news. Então, na realidade, fake news foi uma coisa inventada por a grande mídia nos Estados Unidos. Então, para ele, a exemplo daquela grande fake news, que o termo ainda não era usado, mas que foi uma grande mentira, uma grande notícia falsa, isso agora está sendo inventado pela grande mídia americana para justamente desacreditar os blogs alternativos. Para desqualificar a nova mídia. Não pode confiar nada que você está lendo na internet, precisa só confiar no New York Times ou NBC News. Mas, claro, é um problema que pessoas mentem. E como jornalista, eu acho que é a minha obrigação para lutar contra isso. Mas o problema que a minha preocupação que eu tenho com essa frase, fake news, agora está sendo explorado pelos governos, pelas empresas para controlar e censurar a internet. Agora tem uma lei aqui no Brasil, ainda não é aprovado, mas talvez vai, que vai dar ao governo, um tribunal, o poder para censurar a internet, falando que isso é fake news. E eu tenho muito problemas com qualquer autoridade que quer o poder para falar que é verdade, que é falso. Morning Show, o jornalista que tem visitado todos estes blogs e todos esses programas agora divulgados pela internet, tanto pela mídia alternativa como a mídia tradicional, como é o caso aqui da Jovem Pan, que é uma grande rede de rádio, ele confrontou o jornalista, que não se diz jornalista, mas comentarista, o Caio Coppola. O Caio Coppola é um jovem jornalista brilhante e que resolveu assumir a defesa dos temas ligados à direita. Que falou para milhões das pessoas, porque foi postado pela Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquela comediante que não me lembro. Deixa meus meninos aí. Danilo Gentili. Nessa cara que faz piada, que ele faz, mas milhões das pessoas ouviram essa teoria de Caio. E infelizmente, Caio, essa teoria que você fez foi cheia com falsidades. Que eu estou falando isso com muito respeito, porque eu estou vendo que você é um cara muito inteligente, que você está lendo muitas coisas. Mas, por exemplo, você fez essa teoria baseado no fato que você disse, que é essa Glenn Greenwald? E você tinha essa pastora muito orgulhosa, que agora você vai revelar fatos muito incriminados, muito importantes,
Quem é Glenn Greenwald, o marido do David Miranda? Ele, Glenn Greenwald, é correspondente internacional do CNN. Caio, eu nunca trabalhei para a CNN na minha vida. Na realidade, se o CNN sabia que você disse isso, provavelmente todas as pessoas na CNN vai ter um infarto. Meu Deus, Glenn Greenwald, eu nunca trabalhei, eu nunca era... Eu te conheci vendo o programa da Christiane Amanpour. Sim, Caio... Qual você vendeu a tese de que impeachment era golpe, contra, inclusive, o melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aqui o jornalista tenta se explicar. Ele disse que tinha visto uma entrevista do Greenwald num programa da Christiane Amanpour, lá na CNN. Só que o Greenwald era um convidado da Christiane Amanpour e lá, pelas tantas, ele se referiu ao processo de impeachment da Dilma. Mas daí para concluir que ele fosse um correspondente da CNN, vai uma grande distância. Dos quais 8 ministros dos 11 foram nomeados durante o lulopetismo. E eu te vi lá como você era um correspondente internacional lá naquela situação. Fui entrevistado pela CNN, exatamente como eu estou sendo entrevistado agora pelo Jovem Pan. Sim, isso para você significa que eu sou correspondente do Jovem Pan? Não, mas eu sou correspondente do Jovem Pan. Ali era uma situação Ela estava me entrevistando. Mas isso é uma tecnicalidade, isso não é minha teoria. Não, isso foi... Ele quis aqui relativizar e minimizar o argumento, dizendo que aquilo é uma tecnicalidade, não era uma teoria. Ora, na verdade, era um erro jornalístico dele. Ele deveria ter realmente pesquisado, não é? Porque é fácil pesquisar a vida do Greenwald, que foi, inclusive, um grande prêmio do jornalismo lá nos Estados Unidos por causa daquelas revelações do Edward Snowden, né? Então, o Caio, claro, era um rapaz talvez apressado, né, naquele afã de dar a notícia, ele se esqueceu de fazer essa pesquisa básica. Foi muito importante, porque você disse, e também, mas foi um fato falso, você admite isso, que eu nunca era o correspondente internacional do CNN. É só o ouvinte da PAN entrar no YouTube e procurar Christiane Amanpour, Lembra desse vídeo? Dilma, e ele está atuando como um correspondente. E o jornalista Caio Coppola, ele insiste no erro da informação. Talvez por ser ainda muito jovem e não ter muita estrada, não é? Porque qualquer tipo, principalmente hoje, quando você, através desses instrumentos tecnológicos aí da internet, você busca rapidamente e pode botar abaixo qualquer contradição, ou pode revelar qualquer contradição, o jornalista deveria estar um pouquinho mais atento. É o princípio da primazia da realidade. Isso é importante para mim, porque você disse que você vai revelar que eu sou. E isso mostrou que você não fez nem 2 minutos de pesquisa sobre meu trabalho. Ninguém pensaria que eu sou o correspondente do CNN. Então, se você atuou como correspondente da CNN naquela situação. Só as pessoas... Eu sou correspondente eu sou correspondente do Jovem Pan. Parabéns para mim, sou correspondente. Isso é uma tecnicalidade, se você quiser. Vamos eu não ligo, eu retiro o que eu disse. Agora sim, o jornalista caiu na real e diz assim, se o senhor quiser, eu retiro o que eu disse. Também. Isso aí não é nada para eu dar teoria. Outra falsidade. Eu nunca disse que impeachment é um golpe. Outra coisa também que o Caio também havia falado, que naquela entrevista, a jornalista a Christiane Amanpour, na CNN, o Glenn Greenwald teria dito que tinha havido um golpe através do impeachment contra Dilma. Ele disse que nunca usou essa palavra golpe. Eu sei que o impeachment é um processo fornecido pela Constituição brasileira, nem só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Eu nunca disse também que o impeachment de Dilma é um golpe. Ao contrário, eu disse que esse debate sobre que é o golpe, não é o golpe, é exatamente o que eu disse que sobre a palavra ditadura, que é uma palavra imprecisa, então nós não devemos chamar isso de golpe ou não golpe,
É outra teoria aí do Glenn Greenwald. Ele disse que golpe é a mesma coisa que dizer que fulano é ditador ou não é ditador. Quer dizer, é algo impreciso. Não justifica e não define a razão ou a fonte, que não define exatamente a natureza daquele movimento do impeachment, no caso.